Tema de hoje, a gente vai falar sobre como que você gera diferenciação num processo seletivo. Então, como que você pode pegar e transformar a sua experiência e o seu currículo em situações, em um currículo e um perfil mais atraente, mais interessante para o mercado e que faça com que o mercado tenha interesse em contratar você, em te chamar para um processo seletivo. Quando a gente pegou e definiu esses assuntos, muita gente tem trazido aqui para mim questões ligadas à dificuldade de ser chamado para processo seletivo. Então, não sei se isso está acontecendo com você que está agora me assistindo, mas muitas pessoas trazem para mim. Já mandei meu currículo para sei lá quantas empresas e não sou chamada para nenhuma. O que acontece? Então, muita gente tem trazido essa situação para mim, então eu faço questão de pegar e falar hoje sobre um assunto muito importante que a gente vai tratar aqui, chamado de impressão digital corporativa. Arthur, seja bem-vindo. Arthur, acabei de receber uma recomendação para te seguir do Márcio, tá? E o Márcio falou, segue lá o Arthur, hein, que é importante. Opa, vambora, quero seguir. Seja bem-vindo aqui na minha live, hora do almoço. Então vamos lá. Minha mãe também é lá no YouTube, seja bem-vinda. Seguinte, gente, então, como a gente fala aí sobre essa dificuldade de você conseguir mandar currículo e ser chamado para entrevista, tem várias questões que a gente poderia abordar, mas a gente vai abordar hoje especificamente, até porque a gente tem meia hora só, então a ideia é a gente falar aqui meia hora com vocês e depois a gente já seguir adiante, tá? Parar aí, porque eu sei que vocês estão no horário de almoço de vocês. O que a gente vai falar aqui? Sobre como que você constrói diferenciação. E aqui, na nossa mentoria, a gente fala sobre impressão digital corporativa. Então, como você desenvolve a sua impressão digital corporativa, ou a famosa que a gente chama aqui IDR, é um nome autoral aqui da mentoria, para a construção de uma parte do método da nossa mentoria que a gente realiza. Boa tarde, Criciúma! Olha só, obrigada! Qual é para... Ixi, me fala aí qual é o seu nome. Você é 10. Obrigada, querido. Obrigada. Manda aí curtida. Manda curtida que o TikTok pede curtida. E a gente vai falar então sobre essa impressão digital corporativa. O que ela é e por que ela é tão relevante para a sua carreira. Até para a gente começar, antes de eu explicar o que ela é, eu quero começar falando para vocês por que ela é importante para a sua carreira. Luiz, 5 graus ao amanhecer, agora estamos com 15 graus. Então tá ótimo, tá agradável aí agora, hein, Luiz? Agora tá tranquilo. A gente vai falar então sobre como que você... Oi, Rose! Olha só, Rose, nossa nova aluna. Seja bem-vinda, Rose, à Mentoria Modus Inovandi. Fiquei muito, muito, muito feliz de ver que deu certo ontem, quando a gente conversou, e você conseguiu hoje pegar e seguir. Tô amando ter você aqui como nossa aluna. E agora, vamos para cima, hein? Que rapidamente a gente muda aí tua história de carreira. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Adorei a notícia hoje. Seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre impressão digital corporativa. Eu gosto de falar com vocês, né? Então, vamos lá, que acaba que eu me perco aqui no assunto. E por que é importante a gente falar isso, né? Muita gente tem falado para mim sobre essa dificuldade de conseguir, né? Manda currículo e nada acontece, não é chamado. E aí muitos de vocês acabam achando que então você não tem competência, né? Então a minha história de carreira não é importante porque eu mando meu currículo e nada acontece. E a gente vai falar sobre como que isso não tem nada a ver com a sua história de carreira. Mas a gente vai falar isso sob a ótica da impressão digital corporativa, que é um dos pilares da mentoria Modus Inovandi. O que é a mentoria? Gente, é uma mentoria de carreira comigo, que por ao longo de 2 meses, a cada semana, você tem uma sessão comigo em grupo e toda a parte metodológica gravada. Então, toda a parte ferramental que a gente entende que é de viés técnico para aplicação e para efetivamente você começar a dar os passos para ser promovido e ganhar salários a partir de R$8.000, a gente tem toda a metodologia gravada. E semanalmente a turma me encontra e a gente conversa ali sobre como foi aplicar a ferramenta e receber orientações
personalizadas, ou seja, cada pessoa que está na mentoria tem um tempo de fala comigo e recebe as orientações específicas do que tem que fazer para conseguir avançar, ser promovido e ganhar salários acima de 8 mil. Só que aqui na mentoria, gente, a gente não fala só com pessoas que querem crescer dentro da empresa, né? A gente também está falando com as pessoas que querem se recolocar, ou que, segundo a minha recomendação, é que se recoloque. Às vezes a pessoa chega aqui um pouco na dúvida e recebe uma recomendação minha de que tem que sair da empresa. E essa impressão digital corporativa, ela se torna extremamente fundamental, porque no momento que você consegue fazer com que você se diferencie, automaticamente o mercado olha para você com outros olhos, isso te dá mais poder de negociação. Então, o que é importante você entender aqui em relação a esse conteúdo que a gente vai falar hoje? O meu objetivo é que você tenha diferenciação. Então, faça com que o seu currículo não consiga ser comparado com o currículo de outras pessoas. Qual é o grande desafio hoje quando você quer se recolocar no mercado, ou mudar de emprego, ou crescer? Uma base comparativa. A empresa naturalmente vai te comparar com outras pessoas, vai comparar a sua entrega a de outras pessoas, o que você faz com o que outras pessoas fazem. No momento que você cria a sua impressão digital corporativa, o que acontece naturalmente é a pessoa olhar para você e falar: eu tenho que conversar com essa pessoa, porque ela me interessa. Então, esse é o nosso objetivo no nosso encontro de hoje. Lembrando a você que, se você tem alguma pergunta para me fazer em relação à carreira, em relação à colocação, a currículo, enfim, a qualquer coisa ligada a processo de RH e você se recolocar aí, conseguir crescer na carreira e tudo mais, manda para mim ao longo aqui da minha fala, porque a gente tem um delay entre a minha fala e você receber a minha mensagem e você escrever e chegar essa mensagem para mim. Então, se você já tem uma pergunta ou se você quer fazer uma pergunta para mim, já me manda, porque o que eu faço eu passo pelo conteúdo e depois a gente pega e abre para tirar dúvidas. Só que se eu passo pelo conteúdo e depois abro para tirar dúvidas, esse delay eu acabo perdendo as perguntas e simplesmente fecho a live, tá bom? Então, para evitar que eu feche a live sem te responder, já vai me mandando a sua questão antes. Felipe, seja bem-vindo. Bom dia aqui, né? Bom dia, boa tarde, né, gente? Já passou de meio-dia, então, boa tarde. Rose, obrigada, Lilian. Estou muito feliz. Vamos para cima, bora para cima. Ô, Rose, vai ser muito, muito, muito legal. Não tenho dúvidas disso. Vamos lá, gente. Então, o que acontece? Vamos começar do começo falando sobre esse aspecto no divã com RH. Então, a primeira pergunta para você, a primeira reflexão que eu quero trazer para você hoje, falando nesse no divã com RH sobre impressão digital corporativa, é o seguinte: hoje temos 12 milhões e alguma coisa de desempregado. Relatórios, econômicos mostram que ainda para 2023 continuaremos seguindo com aí uma margem de 11 milhões e meio de desempregados, tá? Então, a gente, diminuiu um pouco aí a pandemia, as coisas começaram a voltar, empresas voltaram a recontratar, a coisa começou a dar uma crescida, só que a expectativa para o ano que vem ainda é você chegar em 11,5 milhões de desempregados. Por que é importante você ter essa informação? É para você se desesperar? Não, mas é para você ter consciência de que, nesta situação, hoje, a concorrência está muito grande. O que é a concorrência, gente? Não é só você pegar e se candidatar para uma vaga que tem muitas outras pessoas se candidatando. Não é só sobre isso. É sobre você se candidatar para uma vaga e, ao se candidatar para essa vaga, tem tanta gente se candidatando
que o RH não dá conta de olhar todos os currículos. A gente até falou ontem sobre isso. Então, se você quiser assistir o No Divã com o RH de ontem, eu falo sobre isso. Para quem está no TikTok, eu acho que não dá para assistir, né? Gravação de live, acho que não fica aqui. Então, você vai ter que ir para o meu canal no YouTube ou para o meu canal no LinkedIn, porque ontem eu não consegui salvar essa live no Instagram, tá bom? Então vamos lá, ó, mandem perguntas, tá bom? Só me fala o seguinte, brava gente, como eu te chamo? Qual o seu nome? Para poder eu falar aqui daqui a pouco, tá bom? E já respondo a sua pergunta com certeza, tá? Segura aí. Então vamos lá. Diante desse cenário, naturalmente, e isso já vinha há uns anos, o RH precisou trazer aí sofisticação de tecnologia. Eles já trariam de qualquer jeito, tá, gente? Mas quando a gente passa por uma situação onde muita gente se inscreve, muita gente se candidata para uma vaga, isso se torna fundamental, porque o RH não vai conseguir olhar 1.200, 1.500, 2.000, 10.000 currículos. Dependendo do processo que você se candidate, você vai ter aí até 30.000 pessoas se candidatando, especialmente quando é programa de trainee. Então, é muita gente e os algoritmos precisam trabalhar aí para ajudar o RH, a fazer um filtro de quem eles chamam para quem eles não chamam. E aqui começa uma série de problemas. Por quê? Só falando rapidamente uma coisa que eu falei ontem também, mas hoje eu vou dar um tiquinho aqui de profundidade para vocês, que é importante para vocês entenderem por que eu estou falando tanto da impressão digital corporativa. O que acontece? Hoje, qualquer vaga que você vê em qualquer lugar, vagas.com, LinkedIn, Glassdoor, Gup, qualquer coisa do tipo, o profissional de RH vai colocar aquela vaga ali. Ao colocar aquela vaga ali, ele vai colocar dentro de um campo que é visível somente para ele, as palavras-chave que são relevantes para essa vaga. Então, ele diz a seguinte informação para o algoritmo, ó, pega essas questões aqui, essas palavras aqui, e entenda que se o currículo tiver essas determinadas palavras, é um currículo que eu quero conversar, que eu quero ter de contato, que eu quero chamar para um processo. Logo, suba esse currículo aqui para cima. Então, uma coisa que me perguntam muito é assim: Lilian, se eu me candidatar, por exemplo, tem uma semana para me candidatar, vou me candidatar no último dia. Isso significa que eu não vou ser chamada para entrevista? Não tem nada a ver, porque o algoritmo vai só fazer uma análise do teu currículo e vai jogar o seu currículo dentro de um ranking. Então, não importa quanto tempo você levou para se inscrever, o que importa é aonde você está no ranking. Só qual é o grande ponto aqui? A gente não tem como saber quais são as palavras-chave que vão ser utilizadas ali. É claro que hoje existem algumas formas da gente conseguir minimamente identificar o que pode estar aparecendo nas palavras-chave. E para quem entra aqui na mentoria, é uma análise que a gente faz. Olhar o currículo, olhar o LinkedIn e fazer um ajuste em ambos para fazer com que esse cruzamento, né, das possíveis palavras-chave estejam mais afloradas no seu currículo. Mas não é uma garantia, porque eu não tenho como afirmar que aquelas palavras ali foram parametrizadas pelo RH para estarem ali no sistema. Então, diante dessa informação, e por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês entenderem que hoje, se inscrever para uma vaga e ser chamado para um processo seletivo, você precisa ter uma dose de um histórico profissional bacana, mas além disso, e muito mais importante, é você conseguir fazer com que o seu currículo demonstre o que o RH parametrizou do outro lado da ferramenta. Então, olha só que loucura. Então, diante disso, o que a gente entende aqui na mentoria, que foi um grande divisor de águas para os nossos mentorados? De um lado, a gente tem toda a parte de clareza sobre carreira, que a gente não vai falar hoje aqui, provavelmente ele vai ser um tema de outro No Divã com RH, como que ter clareza te ajuda a acelerar processo, mas a gente também entendeu que diante desse cenário de 12 milhões de desempregados, todo mundo se candidatando para tudo,
as tecnologias tentando ajudar o RH a fazer um filtro e chamar realmente quem realmente faz sentido para a vaga e não sair chamando pessoas aleatórias, isso transforma o processo de candidatura cada vez mais desafiador. É cada vez mais difícil você conseguir saber exatamente o que estavam te pedindo e você conseguir ser chamado ali para um processo. Então, diante disso, o que você precisa? Você precisa gerar interesse do público, dos recrutadores, no seu perfil. Eles precisam olhar para o seu perfil e ter interesse, olhar para o seu perfil e sentir essa vontade de te chamar para uma entrevista. E é aqui que entra a impressão digital corporativa. Só fazendo um adendo rápido aqui, que agora eu vou falar sobre impressão digital corporativa. Se você tem uma pergunta, mande agora, porque eu já vou caminhar para o final. Então, eu preciso que você já me mande a sua pergunta, assim como o Brava Gente mandou aqui para mim no TikTok. Aqui no Instagram, por favor, mande na caixinha de pergunta, tá bom? Que aí vai me facilitar muito, porque eu já respondo a você. Então, gente, diante desse cenário de complexidade, o que a gente percebeu que era o que a gente chama aqui de game changer, né? Ou o caso que realmente virou o jogo. Eu posso ter clareza, eu posso saber o que eu quero, eu posso ter vontade de, mas eu preciso criar algum tipo de diferenciação. E aqui nasce, então, o IDR, a impressão digital corporativa. O que é essa impressão digital corporativa? É um projeto, a gente aqui na mentoria trabalha com o conceito de projeto, então ele é um projeto autoral. O que é um projeto autoral? É um projeto que você não vai esperar o seu chefe, o seu gestor, alguém da equipe te pedir. Você vai identificar uma potencial necessidade e você vai usar dessa situação para fazer o resultado. Então, esse vai ser o objetivo principal desse IDR. Você identificar as oportunidades e, ao identificar as oportunidades, você saber como que você gera resultado. Oi, Bruno! Seja bem-vindo hoje pelo Insta. Então, o que acontece, tá? Diante desse cenário, o que a gente começa a trabalhar no IDR? E aí, minha provocação para você que está me assistindo. E você vindo para a mentoria, aqui a gente trabalha com detalhes esse processo. Quais são as oportunidades de melhoria que você tem hoje no seu ambiente, na sua área, no seu setor? O que pode ser melhorado? O que não está funcionando tão bem? Ou o que hoje não existe e que, se existisse, geraria algum tipo de benefício para a empresa? E diante dessa identificação, a gente trabalha aqui com algumas metodologias de inovação, entre elas Design Thinking, Lean e métodos ágeis, para pegar esse projeto e fazer esse projeto acontecer. Em que momento você apresenta esse projeto internamente para a empresa? Quando esse projeto está fechado, está finalizado, ele já tem algo concreto de resultado para apresentar. E por que a gente fala sobre o IDR em apresentar só no final? Porque todo gestor tem medo, as pessoas têm medo, não só gestor, todo mundo tem medo de arriscar. E se uma coisa já funciona, por pior que ela funciona de um jeito a gente precisa, então, quando a gente identifica uma oportunidade, se a gente pedir autorização, se a gente for lá apresentar, não, eu tenho um novo jeito de fazer, a chance de te bloquearem é gigantesca. Então, vai ser muito mais fácil você fazer e apresentar o resultado. E é isso que a gente trabalha aqui dentro. E aí, com isso, a gente, então, trabalha todo um posicionamento que a gente falou muito ontem, que é como que você mostra esse IDR para dentro da empresa e para fora. Por quê? Mesmo que eu queira sair, enquanto eu estiver dentro da empresa, esse ambiente precisa ser agradável e no momento que eu sair, eu preciso ter boas margens de negociação. E boas margens de negociação significa que eu não posso ser comparado com outras pessoas. No momento que eu começo a ser comparado com muita gente, fica mais difícil, fica mais uma disputa por preço. É só você pensar hoje em dia, por exemplo, McDonald's e Burger King. A diferença é muito pouca. Eles têm os seus diferenciais, mas não são diferenciais fortes o suficiente para fazer um cobrar muito diferente do outro. Então, eles dois concorrem o tempo inteiro por preço.
Por outro lado, quando a gente olha o Outback, por exemplo, o Outback vende também hambúrguer e ele cobra bem mais caro nesse hambúrguer. Ah, mas o Outback é artesanal. Tá bom, mas o McDonald's também tentou criar um posicionamento de artesanal, de personalizado, tem mais dificuldade de se posicionar assim. Então, ali, Outback está totalmente descolado, porque o que ele entrega é diferenciado se a gente for comparar, por exemplo, com Burger King e McDonald's. O nosso objetivo com a impressão digital corporativa é justamente criar esse diferencial. Para quê? Para atrair a atenção das pessoas e, na sequência, fazer essas empresas, ao se interessarem por você, estarem dispostas a pagar salários melhores, a pagar melhor, a ter melhores condições e te chamar para o processo seletivo e não você ficar se candidatando para tudo o tempo inteiro. Então, por isso a impressão digital corporativa é tão importante. Num cenário onde tem um monte de gente desempregada e as empresas ficam ali o tempo inteiro comparando, quando você tem um diferencial, não há margem de comparação. E sem margem de comparação, melhores salários, melhores oportunidades, enfim, tem uma série aí de benefícios por conta desse processo.